Olá! No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o dilema das pessoas que querem ser, em suas carreiras, especialistas ou generalistas. Aproveitando, já queria pedir para vocês para curtirem, para assinarem o meu canal e comentarem. Tudo que vocês escutarem aqui, tiver algum comentário, é muito bem-vindo. Vem comigo. Bem-vindos ao podcast Vai Lá e Faz, aonde eu incentivo a sua ação, te encorajando a tomar a atitude do primeiro passo, pelo menos. Foi assim comigo e eu acredito que falando vou ajudar mais pessoas. Eu me chamo Henrique Bosco e agradeço muito a sua presença por aqui. Eu espero de coração que tudo que seja dito te ajude de alguma forma. Sejam todos muito bem-vindos. Falar sobre construção de carreira e falar sobre ser generalista ou especialista é algo que eu sempre escutei em minhas mentorias. Eu já faço mentorias, sei lá, há 6, 7, 8 anos, alguma coisa assim. E eu sempre tive essa pergunta para dos meus mentorados. Henrique, o que você acha? Eu devo ser mais especialista, mais generalista? E o que você fez da sua carreira? Na minha carreira, eu achei que eu fosse lá no início ser um pouco mais especialista, e com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu era muito generalista e eu fui cada vez mais me tornando generalista. E por que eu fiz isso na minha carreira? Por uma série de questões, de características que eu possuo, que fazem muito sentido para a minha vida e que não é uma regra para todo mundo. Quando eu comecei a construir minha carreira lá atrás, eu fiz comércio exterior. Quando eu estudei comércio exterior, eu achei que eu ia seguir um pouco por um pedaço de trabalhar com vendas internacionais, trabalhar com aquisições de produtos lá fora e fazer importação, ou o oposto, pegar segmentos aqui, indústrias aqui e exportar. Mas isso não estava funcionando bem nos meus estudos porque eu comecei a descobrir outras áreas. Eu fui para a venda de uma empresa, eu trabalhei no planejamento estratégico de uma outra empresa, aí eu fiz um intercâmbio, voltei, caí numa outra empresa na área de vendas também. E quando eu percebi, eram segmentos diferentes. Eu tinha meus 22 anos de idade, 23 anos de idade, eu tinha passado por 3 segmentos diferentes. Uma de editora, a outra de combustíveis e agora de telefonia. E isso foi me dando um conhecimento com muito pouco tempo de idade, de provar coisas diferentes. E com o passar dos anos, eu fui me dando esse luxo. Mas vamos falar um pouquinho das minhas características. Eu sou uma pessoa de nascença bem generalista. Eu gosto de conhecer várias coisas, eu gosto de estudar várias coisas, eu gosto de ter sempre contato com novidades. Isso não quer dizer que um especialista também não seja, mas no meu caso, foi me abrindo para conhecer outras profissões, outros segmentos. E vamos agora falar uma brincadeira? Vamos, eu também já fui salva-vidas, eu já trabalhei como bombeiro temporariamente, já trabalhei como primeiros socorros, adoro fazer comida, já fiz curso de culinária, sou reikiana, apômetra, teta healer. Um monte de coisa que eu fiz sempre foi para buscar coisas diferentes. Sempre foi para buscar outros conhecimentos. E isso é um papel de uma pessoa que é um pouco mais generalista. Uma pessoa que é mais especialista, sim, ela busca um conhecimento mais profundo naquele tema. E a convivência desses dois tipos de personagens, desses dois tipos de perfis, é muito importante. Ao longo da minha carreira, eu sempre tive pessoas muito especialistas do meu lado, me dando todo o conhecimento que eu não tinha. E, ao mesmo tempo, eu ajudava essas pessoas também a trazer uma visão mais ampla do que eles também não possuíam. E essa junção é muito legal, é enriquecedora. Toda vez que eu construí uma equipe, eu sempre me preocupei em ter pessoas que fossem complementar a mim. Então, vamos dizer o exemplo da última empresa que eu trabalhei numa empresa de telecomunicações. Eu assumi algumas áreas que eram áreas que não necessariamente eu tinha todo aquele conhecimento. O que eu fiz? Eu busquei pessoas que possuíam aquele conhecimento em marketing, comunicação, designer, em marketing digital, construção de conteúdo, que não era o meu conhecimento originário,
mas que eles tinham todo o poder e toda a credibilidade minha de falar, vamos lá, vamos construir, vamos fazer isso em conjunto, e eu dando uma visão um pouco mais macro e eles indo cirurgicamente construindo a parte do especialista mesmo, da pessoa que entende daquele assunto, que sabe falar sobre aquele assunto e que estudou de uma forma mais profunda do que eu. Isso é muito legal, porque você acaba dando, primeiro, mais autonomia para as pessoas, você acaba também conhecendo mais coisas e é uma troca justa. Vamos falar agora um pouquinho do especialista. O especialista é aquela pessoa que conhece profundamente alguns assuntos. Eu posso dizer que eu sou especialista em alguma coisa? Não sei. Talvez eu até seja especialista em alguns temas como venda. Eu me considero como venda, como negociação, mas que são conteúdos que você acaba aplicando de uma forma generalizada em praticamente tudo. Mas sim, eu me aprofundei bastante nesses temas. E o especialista, ele é interessado naquele assunto para poder desbravar novas tecnologias, novos caminhos, ele tem uma criatividade bem mais coerente dentro do contexto que ele está fazendo. Um cientista é um especialista, uma pessoa de dados, uma pessoa que entende sobre marketing digital. Aí ele acaba aprofundando sobre aquele tema, ele acaba estudando mais e mais e mais e mais para poder fazer com que o que ele entende no trabalho, no seu hobby, seja lá por que caminho que for, aconteça de uma forma mais legal, de uma forma mais fluida. Eu tenho uma das minhas agências, o dono da agência, ele conhece muito do mundo digital e a gente discute muito sobre o Henrique Bosco, palestrante, mentor, toda a carreira que eu estou desenvolvendo, meu podcast agora, e ele também trabalha com a minha empresa Atua. E a gente discute muito os caminhos criativos, os caminhos de investimento, os caminhos do meu site, dos sites, né, que nós estamos construindo, e ele tem uma visão muito mais apurada sobre esse lado da construção de conteúdo e tudo mais, e eu da necessidade do negócio, da venda, do que está acontecendo, do conteúdo que eu estou construindo, do que eu quero falar, ou da parte de negócio da Atua, o que nós vamos dar de preferência agora para poder comunicar, porque está vendendo mais, está vendendo menos, é uma oportunidade de negócio num período do ano, uma sazonalidade, e essa junção minha com a junção dele faz a gente ir para um lugar muito diferente, muito mais amadurecido. E desde que a gente começou realmente a fazer uma troca mais profunda, do meu lado e do lado dele, os nossos resultados começaram a crescer. Os nossos resultados começaram realmente a aparecer. Então, o especialista, ele é uma pessoa que tem mais profundidade, é uma pessoa que tem mais conhecimento sobre o tema, é uma pessoa que estuda mais sobre o tema, é uma pessoa que se aprofunda mais e entende mais sobre a discussão, sobre aqueles cenários. É um profissional que acaba tendo uma alta demanda em muitos segmentos, é um profissional que é procurado. Já escutei muitos empresários amigos meus, até nas empresas que eu trabalhei, falando, nossa, eu estou precisando de um especialista de TI que tenha um foco em dados XPTO. É difícil encontrar um profissional assim, porque é um profissional capacitado, gabaritado, estudioso, que tenha aquilo bem enraizado, são profissionais ouro, são assim, todo mundo quer esse profissional, eles acabam tendo um peso de ouro até para mudar de empresa e tudo mais, eles acabam até tendo um pouquinho de autonomia na escolha. Isso é muito interessante ver um profissional especialista que acaba sendo disputado. Ele é uma pessoa que acaba tendo mais reconhecimento, ele acaba tendo mais autoridade naquele tema, ele acaba conseguindo falar mais sobre o tema e poder expor novos caminhos que a grande maioria das pessoas não conhecem. Eu, por exemplo, como generalista, na hora que eu converso com uma pessoa especialista, a primeira coisa que eu preciso fazer é abaixar um pouquinho minha guarda, abrir minha vulnerabilidade do conhecimento que eu possuo e dar um tapete vermelho para essa pessoa falar, vai, me guie, me mostre um caminho.
E isso é muito legal, porque quando essa troca ela é possível, a pessoa ela tem toda o terreno fértil para poder fazer isso. Agora o lado generalista. O lado generalista é um pouco mais amplo a versatilidade de carreira. Aquela pessoa que é generalista, ela não está presa a um segmento, ela não está necessariamente presa a uma área. Então, eu já fui marketing, eu já fui negócios, eu já fui planejamento, eu já fui vendas, eu já fui canal, eu já fui, que mais? Produto, inovação. E por que que eu consegui sentar em cadeiras tão diferentes? Porque, com o passar dos anos, eu fui estudando, não num grau de profundidade grande, porque olha o tanto de cadeira que eu acabei de falar, mas eu fui estudando um nível necessário para poder assumir essas cadeiras e ter uma capacidade de discussão com as pessoas que tinham muito mais autoridade do que eu. Eu tenho uma visão muito mais holística, uma visão muito mais 360, então eu consigo fazer uma discussão sobre vários pontos de uma empresa. Eu lembro um presidente de uma empresa que eu trabalhei, isso foi muito legal. A gente estava almoçando e eu falei para ele, cara, eu queria muito mudar de área, eu tô cansado do que eu tô fazendo, eu já estava, sei lá, 3 anos e meio numa área que eu estava na empresa que eu trabalhava e eu não queria mais ficar ali. E eu falei para ele, eu quero mudar. E o feedback que eu escutei dele e depois de uma vice-presidente RH da mesma empresa foi, Henrique, a gente pode colocar em qualquer área. Obviamente, qualquer área, vai. Mas a gente pode colocar em muitas áreas, porque a gente tem certeza que você vai chegar lá e vai conseguir fazer as coisas acontecerem. Porque você tem essa pluralidade na sua visão, essa visão 360, essa visão complementar. Obviamente que a pessoa de RH virou para mim e falou assim, Henrique, o mais importante é você sempre tomar cuidado com a liderança de que quando você assumir uma área que não necessariamente você é um especialista nela, você está assumindo uma área de produto. E tem gente que estudou, tem gente que tem anos que está naquela área e você está vindo com essa mentalidade de negócio, comercial, de negociação. Você precisa compreender o lado de produto porque existem processos, existem todo um regramento e toda uma racionalidade que vem da galera que é de produto. Então, chega, entende, escuta e faz aquilo acontecer. E sabe o que eu estou curioso aqui? Eu queria que vocês me ajudassem. Aproveitando que nós estamos falando de ser especialista e ser generalista, coloca aqui nos comentários abaixo o que você mais se identifica. Se você é um especialista, se você é um generalista, por que você se acha mais especialista ou mais generalista? E se você quiser trocar também, quais são os desafios que você está encontrando para trocar? Vamos trocar um pouquinho de conhecimento? Coloca aí nos comentários, eu também depois no futuro também colocaria nos comentários o que eu acho, o que eu não acho, e vamos trocando, vamos fazer isso aqui ficar mais rico. Mas em toda a minha carreira, eu tive... voltando aqui para o tema, né? Mas em toda a minha carreira eu tive sempre essa dúvida se eu deveria ser mais especialista ou mais generalista. No meu caso, tá? Não tem uma regra, não tem uma receitinha de bolo. No meu caso, ser generalista foi uma consequência de muitos atos que eu acabei tomando. Eu lembro que quando eu tinha 27 anos de idade, eu entendia muito de varejo, entendia muito de telecom, já tinha passado por uma empresa de combustíveis, por uma empresa também de papelaria, gráfica, editora, e surgiu a primeira oportunidade de eu ir para um segmento que era um segmento de tecnologia. Eu fui. E eu fui muito feliz naquele segmento. Mas eu tive que passar pelo menos um ano estudando, entendendo um pouquinho mais sobre aquilo. E fui me aprofundando e fui criando mais aproximação àquele tema com as pessoas que eram especialistas naquilo. Igual eu estou falando, não tem uma regra, não tem um formato, uma receitinha de bolo. Olhem para a carreira de vocês e percebam o que vocês estão confortáveis, o que vocês gostam, o que vocês necessariamente
gostariam de construir os próximos anos. Olha para o passado e vê se o passado ainda é o que vocês querem se manter ali naquela sequência, naquele conhecimento, naquela jornada mesmo que vocês estão construindo, e se é essa jornada que você quer finalizar até o final da sua carreira. Mudar de carreira durante a vida é normal. É muito normal. Eu, como mentor de carreira, eu escuto isso muito o tempo inteiro. As pessoas querem e têm medo de mudar de carreira, seja mudar de área dentro da mesma empresa, seja para ir para uma nova empresa, empreender. E isso tudo é uma questão que está muito linkada a ser especialista ou generalista. Às vezes, um especialista, na hora que ele muda de carreira, é mais sofrido mesmo. E eu já tive muitos casos que passaram na minha frente, na minha mesa de mentor e realmente é mais sofrido. Para um especialista, para um generalista que quer ir para um lado mais especialista, ele também vai apanhar um pouco até poder se sentir mais confortável, se sentir mais dentro do tema. Bom, no episódio de hoje eu quis muito falar sobre a comparação dessas duas personalidades, dessas duas máscaras, desses dois tipos de profissionais que possuem no mercado. Não existe uma regra, como eu disse, mas se observem, racionalizem, coloquem no papel contras e prós que vocês achem que é ser generalista e especialista. E aqui não tem muito de, eu vou pedir para o meu colega do lado, vou falar com o meu marido, minha esposa, meus pais, meu chefe, para eles me darem dicas se eu deveria ser mais ou menos. Aqui é muito um lado pessoal de como você se sente confortável na sua carreira. Porque para os dois lados existem 1000 oportunidades. Para os dois lados existem carreiras incríveis. Depende de você para saber como que você está feliz e que você está confortável com aquela situação. Bom, antes de a gente finalizar, eu queria aproveitar e pedir para vocês curtirem. Se vocês gostaram desse vídeo, vai lá embaixo, seja no YouTube, no Spotify, curta, dê estrelinhas, comentem. Se for muito legal, compartilhe e, por favor, assine um canal. Para mim é muito bom, ajuda no engajamento e me motiva cada vez mais a trazer conteúdos para cá. Era isso. Meu nome é Henrique Bosco. Muito obrigado por vocês escutarem mais um episódio do Vai Lá e Faz. Espero vocês até a próxima. Um abraço.